Vamos começar a aula? Você tem dificuldade para aprender análise sintática? Então não pode deixar de saber sobre os verbos transitivos. É o primeiro passo. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e na aula de hoje nós vamos trabalhar com os verbos transitivos. Mas, professora, por que eu tenho que aprender isso? Você tem de aprender isso porque daqui para frente, quando nós formos falar sobre análise sintática, do período simples, você tem de saber o que é um verbo transitivo. Senão você não vai saber classificar um predicado, não vai saber depois o período composto lá pela frente, não vai saber aquelas funções do que e do se. Então é importantíssimo. Vamos lá? Bem, verbos transitivos são chamados também de verbos de ação, verbos significativos ou verbos nocionais. O nosso vídeo de hoje é sobre eles e, como o próprio nome indica, são verbos que transitam, ou seja, verbos que exigem um complemento para completar-lhes o significado. Esses complementos, eles são chamados de objetos. Os objetos são os termos que sofrem ou recebem a ação, e isso é muito importante, você tem que guardar isso, hein? Há três tipos de verbos transitivos: os transitivos diretos, os transitivos indiretos e os transitivos diretos e indiretos. Vamos começar com os verbos transitivos diretos, que são aqueles que transitam diretamente para um complemento, ou seja, sem a necessidade de uma preposição. Você se lembra das preposições? Eu tenho um vídeo sobre elas, assista aqui. Bem, vamos aos exemplos dos verbos transitivos diretos. Quando eu falo, eu vendi a casa, tá vendo aqui do lado? Note que eu pratiquei a ação de vender. Mas o que foi vendido? A casa. Portanto, o termo a casa é o que está complementando o verbo vender. É a casa que está sendo vendida, está sofrendo a ação. Como eu já falei, objeto é o termo que sofre ou recebe a ação. Dizemos então que a casa é um objeto direto. Ela que sofreu a ação de ser vendida. Assim, o verbo vender é classificado nessa frase como verbo transitivo direto, aquele que pede um complemento sem preposição. Só temos aí o artigo a. É o mesmo que ocorre nas orações. Eu ouvi o barulho, eu paguei o aluguel, em que os termos o barulho e o aluguel completam os verbos ouvir e pagar, respectivamente, e sem preposição. Portanto, esses verbos são classificados como transitivos diretos. E os termos o barulho e o aluguel são os objetos diretos. Agora, nós vamos aos verbos transitivos indiretos. São aqueles que transitam indiretamente para um complemento, ou seja, com a ajuda de uma preposição. Essa preposição, ela é necessariamente pedida pelo verbo. Veja este exemplo: eu acredito em Deus. Perceba que o verbo acreditar, ele pede a preposição em, pois quem acredita, acredita em alguém ou alguma coisa. Logo, o termo em Deus é classificado como objeto indireto, já que possui a preposição em. Assim, o verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Isso também ocorre com o verbo precisar nesta frase aqui, ó. Eu preciso de amigos, em que o verbo precisar pediu a preposição de, ou seja, transitou indiretamente para o seu complemento. Assim, o termo de amigos é um objeto indireto. Mas não deixe de se lembrar que objeto é o termo que sofre ou recebe a ação. Não é qualquer termo que inicia com uma preposição que é um objeto, não, indireto. Note que quando eu falo eu acredito em Deus, Deus é que recebe a minha crença. Agora vamos aos verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Esses verbos, eles pedem simultaneamente um objeto direto e um objeto indireto. Ou seja, pedem dois complementos. Um sem preposição, que é o objeto direto, outro com preposição, o objeto indireto. Vamos ver esse exemplo aqui.
Escrevi uma carta ao diretor. O verbo escrever pediu 2 complementos. Um complemento direto, a carta, porque é ela que vai ser escrita, foi escrita, e um complemento indireto ao diretor, que foi quem recebeu a ação. Perceba que quem escreve, escreve alguma coisa a alguém, ou seja, o verbo escrever nesta frase, ele é considerado um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Mas preste bastante atenção, a classificação do verbo depende da frase em que está. Se eu falo apenas, eu escrevi a carta, só temos aí um complemento direto, que é a carta. Portanto, nessa frase, o verbo escrever é apenas transitivo direto, só tem a carta que é o objeto. Agora, se eu falo, eu escrevi ao diretor, só isso. O verbo escrever, nesse caso, ele vai ser classificado como transitivo indireto, já que pede apenas um complemento com a preposição a, em ao diretor. O verbo escrever, ele só é transitivo direto e indireto quando tiver os 2 complementos na mesma oração. Isto é, quando tiver um objeto direto e um objeto indireto. Se tiver ainda alguma dúvida, assista a este vídeo quantas vezes quiser, porque saber a classificação dos verbos é muito importante para aprender a classificar corretamente o predicado de uma oração e outros termos, como eu já falei. No próximo vídeo, você vai aprender sobre os verbos intransitivos, que também são muito importantes e é uma complementação desta aula aqui, porque aí sim a gente pode seguir para você aprender a língua portuguesa da forma como tem de ser aprendida. Você gostou do vídeo de hoje? Então dá um like aqui para mim, coloca um comentário aqui embaixo, compartilha com seus amigos, seus familiares. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, porque você vai aprender muito aqui comigo. E até o próximo vídeo. Beijo!